Fala galera, aqui é o Marcos Fábio, preparando mais um dia para sair para atender clientes. E antes eu quero dividir uma coisa com vocês, né? Ontem terminando uma agenda com um cliente, ele me perguntou: Marcos Fábio, será que você tem algum parâmetro para me dar? Qual o percentual máximo que eu posso pagar de aluguel? O percentual máximo que deveria ser de folha de pagamento? Existem algumas referências de valores para que eu possa administrar melhor meu negócio? Essa dúvida é a sua também? Fica ligado que depois da vinheta a gente conversa sobre isso. Fala galera, dando um break aqui antes da minha saída para o trabalho, para a gente falar um pouquinho sobre a dúvida de hoje, né? Muitas pessoas me perguntam assim: Marcos Fábio, será que tem um limite máximo que eu possa pagar de folha de pagamento ou um limite máximo de aluguel? Normalmente essa é uma dúvida muito comum, pessoal. E eu costumo fazer uma analogia, né? Quando a gente pega o nosso exame de sangue e a gente fica comparando lá aqueles valores de limite, triglicéridos, entre tanto e tanto, e aí você vira médico de você mesmo, porque antes mesmo de mostrar o exame para o médico, você já está consultando os valores de referência para saber se o seu valor está dentro do aceitável. Em gestão financeira, em finanças empresariais, é a mesma coisa. Existem sim parâmetros para você saber se seu negócio está dentro ou fora daquilo que é aceitável. Mas a primeira coisa que eu quero falar com vocês é que isso vai depender de cada atividade e até do porte da empresa. Então eu vou usar o exemplo aqui daquele exemplo que é da maior parte das empresas desse país, né? 98% das empresas desse país são de micro e pequeno porte. Então eu vou dar exemplo falando de empresas de micro e pequeno porte. Normalmente uma empresa vai gastar com ocupação, ou seja, aluguel e IPTU, o percentual deve ficar entre 5% e 8%, embora tenha casos que isso pode chegar até 12% o custo com ocupação, como é o caso de lojas de shopping, por exemplo, né? Agora, indústrias conseguem ter o percentual com ocupação menor, porque normalmente o faturamento é muito mais elevado e ela consegue diluir mais esse tipo de custo. Normalmente mão de obra você vai pagar entre 15% e 18% do seu faturamento. Poxa vida, Marcos Fábio, você está falando entre 15 e 18, acabei de fazer minhas contas aqui e minha mão de obra está significando 25% do meu faturamento. Das duas, uma. Ou o seu faturamento está muito baixo, então realmente o seu custo está pesando, e aí obviamente você não vai ter lucro para ser realizado lá na última linha. Ou pode ser que o seu negócio seja, por exemplo, uma empresa de prestação de serviço, que pode admitir como folha de pagamento até 50% ou 60% do custo total. Então isso vai depender de cada atividade. O que eu quero que você olhe é entender o seguinte: a sua receita total é como se fosse um bolo de aniversário. Nós já falamos em outro vídeo que normalmente o custo de mercadoria vendida para um varejo deve ficar em torno de 40% a 45%. Então, se você tira do seu bolo de 100% 45%, sobrou 55% para pagar todas as outras despesas e ainda ter lucro. Então, às vezes, o seu CMV está um pouco maior do que a média, mas às vezes o seu custo com ocupação está menor do que a média. Então isso vai se equilibrando. O que você precisa é saber quais são os seus grupos de custos e qual o percentual que eles significam do faturamento, para aí você poder fazer a correta gestão. Fique ligado, grande abraço!